Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre um erro muito comum, que infelizmente é muito cometido por muitas pessoas, né, dentro da arte do bonsai, que ocasiona a morte das plantas ou o retardamento da recuperação das plantas. E isso inclui tanto na questão do transplante, quando as plantas já estão debilitadas também por outros fatores. O que é este erro, Diogo? A adubação. Muitas pessoas acham que a adubação é um remédio para a planta e o adubo vai fazer com que a planta se recupere. E não é bem assim. Eu trouxe aqui dois exemplos, tá, de duas jabuticabeiras que foram transplantadas nessa época agora, né? Essa aqui, por exemplo, é a nossa jabuticabeira da série Bonsai de Jabuticaba a partir de semente. Essa planta tem mais de 30 dias que foi transplantada, ela reagiu a esse transplante com brotações, mas essa brotação ainda não está cavalgando, digamos assim, essa brotação ainda não está a todo vapor. E muitas pessoas, quando acontece isso, né, a minha planta está brotando, aí vai lá e aduba a planta. Aí o que acontece? A planta, ao invés de progredir com a sua brotação, ela vai ou morrer ou começar a definhar. Aí de repente, né, vai lá mandar uma mensagem pro Diogo, né? Diogo, a minha planta não evolui, não sei o que acontece, não que esteja alguma coisa de errado, tá? Em mandar mensagem e perguntar às outras pessoas. Mas que para que vocês tenham essa noção da importância de saber a hora certa de adubar as plantas e como proceder neste quesito, que é o que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo também. Primeira coisa, vocês devem ter a consciência que, ultimamente eu ando falando muito em consciência, né? Por quê? Porque realmente é necessário estar criando consciência das coisas que fazemos no bonsai. E a adubação é uma delas. É preciso ter a consciência de que adubo não é remédio para a planta. Adubo não é algo que faz a planta recuperar de uma intervenção feita. Adubo é um complemento alimentar. E existe ainda uma diferença, tá? De adubo e fertilizante. O que seria adubo? Adubo são matérias orgânicas, né? Bocacha é um adubo, torta de mamona é um adubo, esterco de gado é um adubo. Fertilizante é um produto sintético que entrega para a planta, né, de forma química os nutrientes que elas precisam. E nenhum desses dois elementos podem ser utilizados para recuperação de plantas, principalmente plantas que estão com suas raízes podadas. Vamos dar uma olhada de perto como que estão essas jabuticabas para a gente poder definir, né, a hora certa de adubar uma planta. Vejamos a nossa planta, ó. A jabuticaba, que foi feito o transplante há aproximadamente 40 dias, ó, soltou várias brotações. As brotações ainda não estão verdinhas, estão um pouco débeis ainda. Isso é um sinal de que a nossa planta está se recuperando bem, mas isso não é hora de adubar a nossa planta ainda. Por quê? É um sinal de que a planta está devagar. E se ela está devagar nas folhas, com certeza ela também vai estar devagar nas suas raízes. Essa outra jabuticabeira aqui também, é uma jabuticabeira que eu estou muito animado com ela, é uma planta que também foi transplantada, ainda não emitiu novas brotações. Deixa eu ver se eu vejo o sinal aqui. Dá pra gente ver sinal aqui, ó, de que a brotação está vindo, ok? Se essa brotação vir com bastante força, né, essa brotação aparecer e eu identificar o vigor da minha planta, então eu posso estar adubando levemente a minha planta, com uma adubação de conservação ou de evolução. Mas eu não vou estar colocando muito adubo na minha planta ainda, por quê? As raízes ainda estão começando a crescer.
Então é preciso, dentro da arte do bonsai, criar um bom senso, tá? E este bom senso, ele está na observação das folhas, na observação de como está vindo essa brotação para começarmos a adubar. E eu volto de novo lá atrás aonde eu falei. Adubo não é remédio para a planta. Se a sua planta está vindo devagar, se a brotação não está vindo como deveria vir, você colocar adubo em sua planta recém-transplantada vai prejudicá-la ou matá-la, ok? Vou pegar aqui uma outra jabuticaba que já está recebendo uma adubação. Quem se lembra dela? Eu até estava fazendo um vídeo, né, com essa jabuticaba aqui para os alunos da escola de bonsai, para o nosso módulo Riten Mitsurugi. Veja bem as brotações, né, dessa jabuticaba aqui, como que está vindo, ó. Vigorosas, ok? Ela já recebeu adubo, ó. Aqui ela recebeu uma mistura de bocashi BSM com basacote em saquinho de organza. Isso aqui também é uma forma segura de estarmos adubando as nossas plantas. Por quê? Se caso eu identificar que o adubo começou a prejudicar um pouco a minha planta, eu simplesmente tiro, tá, o meu saquinho de organza aqui, ok? Então, Diogo, como que eu vou identificar com certeza o momento de adubar uma planta pós-transplante? Quando a planta estiver vigorosa. Não é o adubo que vai fazer com que essa planta fique vigorosa, porque o substrato que utilizamos no transplante, né, seja ele o transplante que for, ele já é um substrato que tem ali matéria orgânica nova e alimento para a planta, o suficiente para que ela possa crescer, para que ela possa expandir naquele primeiro momento. Então, quando ela responde a esse procedimento feito, aí sim, nós vamos aplicar uma pequena dose de adubo para que ela possa ainda mais, né, ser aí suplementada no seu crescimento. Essa planta, por exemplo, aqui, ela não vai receber uma adubação de evolução, né? Aqui nós vamos ter agora somente adubação de conservação, diferente da outra que já recebe adubação de evolução. Outro fator importante também é quando as plantas estão debilitadas, muitas vezes devido a um substrato inadequado, né? Aí a pessoa vai lá e coloca um adubo, um esterco de gado, né? Aí a planta não reage, aí vai lá e coloca um osmocote, aí vai lá e coloca um bocashi. Muitos substratos também inadequados, quando recebem adubos orgânicos, eles se tornam mais inadequados ainda, porque acidifica o substrato, torna difícil a drenagem e a proliferação de micro-organismos nocivos aumenta muito. Então eu volto um pouquinho mais atrás para falar que adubo não é remédio para a planta doente, salvo, né, quando a planta realmente necessita, né, de adubação. Por exemplo, essas plantas aqui em substratos adequados, né, o bonsai, existe a questão desse substrato drenante. E isso causa uma lixiviação no substrato e uma falta de nutrientes. Mas o pH e a forma de estarmos colocando o adubo nessas plantas faz com que essas plantas rapidamente encontrem o alimento neste substrato quando é dado para elas, ok? Então o substrato também ele é intimamente ligado à adubação. Por exemplo, minha planta ficou sem rega, né? Esqueci a rega, minha planta ficou feia, caiu as folhas, morreu uma parte. Muitas pessoas acham que se adubar a planta vai fazer com que a planta se recupere, como se o adubo fosse um remédio. Eu volto a falar também que não é bem assim. Muitas vezes você vai precisar regar a sua planta, esperar que ela se estabeleça novamente, venha com seus brotos e comece com uma adubação devagar, para que ela aos poucos vá aí criando folhas novamente, para que ela possa metabolizar o alimento que você está colocando para ela. Algo muito antigo no bonsai, né, que é uma história que as pessoas contam muito, que é muito válida, né, que ninguém sai, né, de uma sala de cirurgia, ninguém vai para um hospital e passa por algum procedimento, né, e de repente chega em casa e come uma feijoada, né, ninguém aí
que esteja doente vá comer aí uma comida pesada. Assim também acontece com as plantas. Se existe algum problema nas plantas, né, seja por doença de uma forma geral nas suas plantas, o adubo não vai ser a solução. O adubo é a solução quando a sua planta tem boas raízes, está bem estabelecida e você aduba essa planta e você coloca o fertilizante nessa planta, aí vai ser a solução. Porque embora a deficiência de adubo esteja aparente nas folhas, né, o crescimento débil, folhas amarelas, ok? Mas ela tem boas raízes, então se você dá o alimento, rapidamente ela vai absorver esse alimento e vai ser nítido em sua folhagem. Plantas com poucas raízes, né, devido a vários fatores, substrato, etc, 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 também se alimentam de maneira inadequada. Por isso o substrato também é algo muito importante. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder voltar lá onde eu falei para vocês. A adubação não é remédio para as plantas. E muitas pessoas também exageram na questão do adubo o seguinte: vai lá, né? Digamos que seja uma planta em evolução, não seja uma planta que está em fase final, como essas duas que nós estamos vendo aqui. Digamos que seja uma planta que a pessoa quer que cresça. Aí fui lá hoje e coloquei aqui osmocote na minha planta. Aí depois de uma semana fui lá e coloquei um esterco de gado. Ah, eu fui lá na floricultura, né? Quem mexe com bonsai, geralmente vai nas floriculturas e ficam lá. Eu também faço isso, né? Aquele monte de adubo, com cada caixinha aí com uma questão diferente. Aí se eu colocar esse, se eu testar aqui, aí vai lá, acha um adubo e coloca na planta também. Ah, vou comprar o bocache BSM. Aí vai lá e coloca o bocache BSM também, que por sinal, galera, quem não experimentou, experimente o bocache BSM. Também é uma forma errada de estarmos dando alimento para as nossas plantas. As nossas plantas precisam de adubação balanceada. E dentro da arte do bonsai, é necessário entender e ter a consciência que precisamos de muito pouco para poder evoluir as nossas plantas de forma adequada. Ok? Você não precisa ficar utilizando um monte de adubo. Você não precisa colocar um monte de esterco de gado. Diogo, eu posso utilizar esterco de gado? Pode, sim. Mas existem muitos contextos dentro da arte do bonsai para o cultivo. O estágio da planta, né? É uma coisa que depende muito para colocarmos adubo nela. Por exemplo, se a planta está em evolução, se ela está chegando em estágio final, o substrato usado, tudo isso vai influenciar diretamente em seu cultivo. Ok? Para que esse vídeo não fique muito longo e enfadonho, eu falando muito sobre essas questões, temos muitos vídeos, tá, aqui no canal sobre adubação. E vocês vão notar que o mínimo é sempre a coisa mais importante a ser feito no bonsai. Todas as minhas plantas que vocês veem aqui no canal, a saúde delas, vou estar pegando aqui uma caliandra para estar mostrando para vocês. Vou estar atualizando essa caliandra aqui, olha que nem é dia da série, né? Olha aqui que beleza das folhas dessa caliandra aqui, ó. Olha o vigor que ela está crescendo, olha aqui o galho de sacrifício dessa caliandra. A adubação, pessoal, sem nada de especial, somente o mínimo. Vocês conseguem acompanhar tudo que é feito nessas plantas aqui em nossas séries também. O que foi utilizado de adubação nessa planta aqui? Basacote, né? Um pouquinho de casca de arroz carbonizado aqui por cima do substrato. Deixa eu ver se está dando para a gente ver como que está a nossa planta. Dá uma olhada aqui no sistema de raízes das plantas, dessa caliandra aqui, ó. O mínimo, galera. O mínimo sempre vai ser a melhor escolha. Ao invés de ficar testando aí 1000 receitas, né? Tentando encontrar uma fórmula mágica, porque muitas pessoas dentro da arte também querem encontrar a fórmula mágica de fazer com que a planta tenha um desempenho extraordinário. Isso é positivo e é negativo. Por quê? Através disso também existe um aprendizado, né, de testar coisas, pode ser que encontre alguma coisa realmente, né, interessante, assim como eu já encontrei muitas coisas, mas dentro de todos esses anos cultivando bonsai, principalmente esse cultivo em casa, né, evoluindo esses materiais em vaso, eu descobri e compartilho com vocês que o mínimo, tá? O mínimo sempre vai ser o importante. E para chegar aqui nos finalmente, eu volto a fita um pouquinho.
Adubo não é remédio. Fez intervenção na sua planta, espere que ela responda bem para que você possa começar a adubar vagarosamente. Assim como uma pessoa está doente, né, ou está se recuperando de algo, sempre a alimentação vai ser levinha. Agora tem um produto, tá? Que pode ser utilizado. Se eu tivesse, eu estaria utilizando aqui nessa jabuticabeira, que seria o Super Thrive, né? Que é um enraizador, que já é diferente assim de fertilizante e de adubo. O Super Thrive, sim, é algo que estaria, né, estimulando o enraizamento e o crescimento das raízes da minha planta, que vai torná-la, né, uma planta que está apta a se alimentar. Porque o mais importante é visualizarmos a estrutura aérea da nossa planta. A qualidade das folhas e do crescimento na copa é a mesma qualidade do crescimento das raízes. Então, eis aí a atenção e precisamos estar criando este bom senso para utilizar adubo que não é remédio para a recuperação das plantas. Beleza? E deixo o convite, venha participar da nossa escola de bonsai online, que está ótima. Temos o nosso curso novo também, Bonsai Avançado a partir de semente, que tem uma maneira didática, tá? Espetacular de estar trazendo isso, né? O cultivo do bonsai a partir de semente. Aproveitando o tempo um pouquinho, né? Vou estar passando aqui alguns slides, né? Para vocês verem algumas aulas que estão sendo elaboradas dentro deste curso novo, Bonsai Avançado a partir de semente, que é uma forma de trazer a vocês para que vocês possam entender as linhas, né? O contexto de todas as linhas de criação do bonsai e o tempo para criar essas linhas e estabelecer essas linhas dentro do cultivo, ok? Para a elaboração de projetos. E teremos também aulas neste curso, né, sobre como levar a sua muda para cada estilo que você esteja almejando. Beleza? Venha para a escola, link na descrição e um abraço fraterno. Até o próximo vídeo.